Boa noite a vocês. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa live, daqui a pouco menos de 5 minutos. Mas antes de iniciar, o assunto hoje é ética profissional. Esse fim de semana, no domingo, eu dei um aulão na ULI, Universidade Livre do Espírito. Eu falei sobre mentoria de si mesmo. Isto é, você ser o próprio mentor de você. Mentoria quer dizer a quem você segue. Eu me lembro que quando eu comecei no Espiritismo, tem muitos anos, eu tinha 17 anos, algumas pessoas influenciaram minhas ideias, digamos assim, fizeram minha cabeça. E eu faço essa pergunta a você: quem ou quens, que pessoas, quais pessoas fizeram ou fazem a sua cabeça? Assim, em termos figurativos, não é que você pense e vive em função de... Todos nós temos uma influência ou um conjunto de influências. E eu me lembro, logo no começo do Espiritismo, eu conheci um casal chamado Eli Barradas, Rosita e José Barradas. Eles iniciaram a fazer na minha cabeça, porque me ensinaram muito sobre o Espiritismo. Eles já faleceram. Depois deles, eu me lembro que eu aprendi muito com um promotor de justiça chamado Dr. Elzio Ferreira de Souza. Também ajudou a fazer minha cabeça. Nelson Aguiar, um advogado, também, isso todo mundo espírita, tá? Me ajudou a pensar. E Delfonso do Espírito Santo também me ajudou a pensar. Esses são mais antigos. Depois, mais novos, cujo pensamento para mim era límpido e claro, Djalma Argolo, uma cultura excepcional, ele também fez parte da minha cabeça. André Luiz Peixinho, também figura ímpar, né? Uma sabedoria enorme, também contribuiu para o meu pensar no Espiritismo. Divaldo Pereira Franco, não o médium, não os livros que ele psicografou, mas ele, a pessoa dele. As suas poucas vezes que eu conversei com ele, eu vi uma cultura invejável, uma maneira de ser bastante diplomática, né? Divaldo Pereira Franco. Outro, que mesmo à distância, ele morava no Rio, mas eu tive muitos contatos com ele, fui ao Rio, conversamos muito, Hermínio Miranda. Essas pessoas, cada um com um pouquinho, fizeram a minha cabeça. Quer dizer, espíritos também fizeram, Allan Kardec, Emmanuel, André Luiz, também minhas leituras, Leon e Denis, também fizeram a minha cabeça. Claro, nenhum ser humano é uma ilha de achar que ninguém influencia o seu pensar. Claro que influenciamos uns aos outros. E vários autores também, eu li muito, né? E tenho lido muito. Essa pergunta eu faço a você. Sua cabeça, seu pensar, sua filosofia vem de onde? Eu sei que você pode dizer de mim mesmo. Eu também sei. Eu sou um espírito, tenho uma experiência milenar, milhares de anos aí de reencarnações. Sim, eu também sei, mas a gente vai recebendo influências aqui e ali que a gente deve avaliar. De onde vem? Quem são? Por que pensamos dessa forma? Por exemplo, na vida em geral, uma pessoa que exerceu influência muito grande, não no espiritismo, porque ele não era espírita, meu pai. Meu pai tem uma influência muito grande na minha vida, né? A maneira dele ser, a preocupação dele comigo, com o meu pensamento, né? Minha mãe e outras pessoas que eu passei a conhecer que também influenciaram minha vida, meu destino. Então cuide da sua cabeça, cuide do seu pensar, não se deixe influenciar por qualquer fonte, por qualquer informação, né? Busque dentro de você uma sabedoria. Todo espírito tem a sua sabedoria, independentemente de quem fez sua cabeça, de quem influenciou o seu pensar, você traz uma sabedoria de dentro de você. E ela deve ser colocada à prova para lhe trazer bem-estar, para lhe proporcionar bem-estar aos outros e à sociedade. E você ser um farol que possa iluminar também as consciências. Ok? Bom, então,
vamos à nossa live de hoje. Ética profissional. Ética por si só já diz, né? Um conjunto de princípios que regem a sua atuação profissional. Eu sou psicólogo, então eu tenho um código de ética, né? Princípios fundamentais da formação, da atuação de um profissional. Mas antes de eu falar um pouco do código de ética do psicólogo, que eu sou psicólogo, importante, você que trabalha, mesmo que você não tenha uma qualificação profissional, mas no que você trabalha, reflita sobre o seu exercício profissional. O quanto é importante você ser uma pessoa ética. O quanto é importante você agir de acordo com os princípios da sua empresa, os princípios que regem o contrato que você segue, os princípios que regem a relação que você estabelece com uma pessoa para fornecer algum produto, fornecer algum serviço. Então, reflita. Pense assim, eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa que o que eu entrego à sociedade, o que eu entrego ao outro é de qualidade. Reflita sobre o que eu produzo, a minha conduta, a minha atuação, respeita o ser humano, respeita o ser humano, respeita a dignidade humana, prejudica o ser humano. Reflita sobre valorizar os avanços científicos naquilo que você faz, ou o que você pensa, ou os fundamentos do que você acredita. Se você valoriza a ciência, se você tem alguma relação com a ciência, se você se ocupa disso, né? Quais são as suas responsabilidades e quais são os seus deveres profissionais, né? Se você cumpre, se você quebra essas regras, esses deveres, né? Então, pense nisso, sobre sua atuação profissional, se de fato você é uma pessoa profissionalmente ética. Bom, mas antes de eu falar sobre a ética do psicólogo, porque eu vou falar sobre isso, eu sou psicólogo, eu trabalho com atendimento a pessoas, então eu vou falar sobre isso. Mas quando você lida com o ilícito do outro, quando você percebe que a pessoa que está se relacionando com você, ela está praticando um ato ilícito, ilegal, como é seu comportamento, né? Você denuncia? Você compreende a sombra do outro? Você busca ter um menor prejuízo nessa relação? Você evita a relação? Você tem compaixão pela pessoa? Você avalia que aquilo, o ilícito do outro que veio para você é um teste para você? Então, como você lida com o ilícito do outro? Eu lidei isso na minha vida, principalmente quando eu era engenheiro. Uma pessoa me procurou, eu trabalhava numa empresa pública, Caixa Econômica Federal. E ele trabalhava numa empresa privada. Como liberação de recursos dependia da minha assinatura, porque eu era chefe, ele me propôs um percentual sobre o que eu liberasse para a empresa dele. Eu não me incomodei com isso, apenas disse a ele que eu não iria fazer isso, porque eu não me sentiria à vontade de agir dessa forma com recursos públicos, que eu estava ali numa função pública. Não poderia. Isso no almoço. Muito tranquilamente ele entendeu. E ele não se incomodou com isso. Continuamos tendo relações profissionais. Isso tem seguramente, deixa eu ver, 38 anos, quase 40 anos.
Interessante que eu não me esqueci disso, e recentemente, no começo do ano, ele me mandou uma mensagem me lembrando a minha recusa, o quanto aquilo reverberou dentro dele, que o fez arrefecer nessa prática ilícita de corromper, que foi muito importante, né? Ele me lembrou isso, o quanto aquilo foi importante. Fecha parênteses. Então, como é que você lida com o ilícito do outro? Com a possibilidade de você ganhar em cima da sombra do outro. Ganhar em cima de algo que seria um prejuízo para a sociedade, um prejuízo para uma empresa, um prejuízo para outra pessoa. Pense nisso, porque isso nós estamos falando de ética. Eu não estou citando exemplo para me dizer a você que eu sou uma pessoa maravilhosa, eu estou citando um fato real que aconteceu, isso lá no início, no final dos anos 80, no final dos anos 80, né? Seria quase 40 anos. Ok. Mas, além disso, vamos dizer que você seja um profissional, tenha uma qualificação, trabalhe com pessoas, né? Será que você, no seu trato com pessoas, você lida de uma forma isenta, neutra ou preconceituosa em relação a uma ou outra pessoa? Vou dar um exemplo. Digamos que você forneça um produto e tem um cliente que compra 100 vezes mais do que outro. Você trata bem os dois? Estou falando pessoa a pessoa, não é desconto. Certamente quem compra menos tem um desconto menor, quem compra mais tem um desconto maior. Isso eu entendo, mas eu não estou falando dessa distinção. Eu estou falando da relação pessoa a pessoa. Será que você atende bem a pessoa, mesmo que ela lhe dê um lucro menor? O que é ético? Seria isenção. Seria o mesmo trato. Quando você lida com pessoas, qualquer distinção que você faça a uma e a outra pessoa significa seus valores, significa quem é você, significa que não há uma ética que iguale o outro na relação com você. Tá? Além disso, será que você respeita os valores da pessoa? Eu me lembro de uma vez, não foi comigo isso, um colega meu me falou, que ele marcou uma reunião com uma pessoa que estava vendendo um produto, vendendo produtos para ele. Ele era empresário, aquela pessoa ia vender para ele. E ele marcou uma reunião no sábado, e a pessoa disse, não, no sábado eu não trabalho. Mas aí ele disse que falou para a pessoa, se não for no sábado eu não vou comprar de você. Ele disse, no sábado eu não vendo. Ele tinha uma religião, não me lembro qual era, que ele não trabalhava no sábado de tal horário a tal horário. De sexta não sei que horas a sábado até que horas. Ele disse, não, eu não posso. Ele não respeitou e comprou de outro fornecedor. E embora fosse até mais caro, ele se zangou porque não foi atendido por aquela pessoa que achou um absurdo ele não querer a reunião no sábado, só por causa da religião, e aí comprou de um outro fornecedor um pouquinho mais caro. Será que você respeita o outro no seu... E não havia urgência, poderia esperar até o outro dia, até segunda-feira, não havia urgência. Se fosse urgente, é diferente, mas por puro preconceito. Então, será que você respeita os valores do outro? Será que você respeita a dignidade, a religião, né? A opção política, a identidade de gênero da pessoa? Será que você respeita? Não é ético uma pessoa desrespeitar, né? Não acolher, não compreender, né? Bom, será que você compara as pessoas hierarquicamente e trata diferente? Eu me lembro que eu fui ao encontro de ex-colegas do segundo grau, do último ano do segundo grau. Um encontro. E notei
que um deles era melhor tratado do que os outros. Todo mundo tratava ele melhor. Não tem isso. Por que fulano, quando ele fala, todo mundo se cala? Há um respeito maior. Os outros falavam simultaneamente, ninguém se calava. Mas quando era a vez dele, todo mundo parava e ouvia. Sabe por quê? Porque ele era o empresário mais rico do grupo. Tinha uma grande empresa. Eu entendi, não me incomodou isso. Eu fiquei analisando por que isso. Continuei tratando todo mundo normal, mas eu não sabia que ele se tornou um grande empresário, que não é nem de Salvador. Então, será que você compara hierarquicamente as pessoas não apenas pelo poder aquisitivo, por outros adjetivos, ou você eticamente lida com todo mundo da mesma maneira? Então, avalie a sua ética. Como é importante, até no ambiente profissional, você avaliar isso, né, o seu comportamento. Né? Além disso, será que você entende que cada ser humano é um continente? Cada ser humano é uma singularidade? Né? Como é que você lida com essa singularidade? Né? Isso, principalmente no ambiente externo, no ambiente público, nas relações públicas, como é que você lida com as pessoas? Né? Você faz uma leitura de quem é o outro, faz uma varredura? Né? Falar nisso, interessante que uma vez eu atendi uma pessoa que chegou para mim e disse: Adenauer, antes de eu vir a você, eu pesquisei sua vida. Eu pesquisei. Não só na internet, como eu tenho fontes, e pesquisei sobre você. E interessante, com que intuito você pesquisou sobre mim? Não, para saber quem era você, afinal de contas, eu vou ser atendido por você. Eu digo, mas quem lhe indicou a mim? Não lhe disse que eu era um profissional? Não dei uma boa referência? Essa necessidade de pesquisa, e tudo bem, não tem problema nenhum você pesquisar a minha vida, não tenho muita coisa a esconder. Algumas coisas eu escondo, claro, porque todo ser humano tem direito a um segredo, a pelo menos um segredo. Então é claro que você não encontrou tudo sobre mim, porque eu tenho meus segredos. Mas talvez seja uma desconfiança sua sobre você mesmo, porque se você desconfia do outro, você não confia em você, porque você teme o outro. Quem desconfia do outro teme o outro. Você não se garante. Então, como é que você lidaria com isso? Uma pessoa que fica medindo você de cima até embaixo. Você faz isso? Mede o outro de cima até embaixo? Profissionalmente, quando eu atendo uma pessoa, eu não sei quem é a pessoa. Não vou fazer um juízo de valor sobre a pessoa. Não tenho essa capacidade de medir o valor de uma pessoa, porque não se mede o valor de uma pessoa, se analisa as habilidades de uma pessoa, as inabilidades de uma pessoa, e não o valor. O ser humano tem um único valor, que é o valor da vida. Todo ser humano merece ser respeitado, porque é uma vida, no mínimo, respeitar a vida, né? Depois você passa a conhecer as habilidades e as inabilidades daquele ser humano. Mas isso não determina quem é melhor do que quem. Quem é que está numa posição melhor na evolução. Eu considero que uma posição melhor na evolução está quem tem maior número de habilidades. Porque é óbvio, né? Maior número de habilidades. Sobretudo aquelas habilidades relacionais, sobretudo aquelas habilidades que têm relevância social. Sim, relevância social. Bom, mas vamos voltar à ética profissional. Eu falei a você que eu falaria sobre a ética do psicólogo. E eu quero estender a ética do psicólogo para todos os serviços, todas as profissões que atendem pessoas.
para atender a pessoa, essa ética é válida. São 7 princípios só. Ela é válida, porque ela abrange toda pessoa que atende outra pessoa. E eu vou sintetizar, porque são longas, né? Vou sintetizar dizendo algumas coisas. A primeira, né? No seu trabalho, o trabalho que você faz, ele deve se basear no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano. Isto é, tudo que você fizer com o ser humano, você tem que respeitar a liberdade da pessoa, a dignidade da pessoa, a igualdade de direitos e deveres da pessoa e a integridade do ser humano. Aqueles princípios que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É o item 1 do Código de Ética profissional da minha profissão e que vale para todo ser humano, para tudo que você fizer que signifique atender pessoas, lidar com uma pessoa, né? Prestar um serviço a uma pessoa, né? Então, é importante esse item 1. Item 2, né? Você deve trabalhar, você deve oferecer serviços que promovam a saúde, a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, né? Contribuindo para que se elimine qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. Isso é o item 2. Nós temos esse dever. Por exemplo, eu jamais trabalharia numa empresa que produzisse serviços nocivos à saúde humana. Eu jamais prestaria um serviço que fosse para oprimir o ser humano. Eu assisti a um filme, isso tem muitos anos, e recentemente eu revi esse filme, se eu não me engano, Código de Honra, acho que é isso, que um coronel do exército americano, ele manda aplicar um código vermelho, isto é, algo muito severo que poderia levar à morte da pessoa. E 2 soldados executaram isso. Executaram. E no julgamento, esse coronel foi preso, claro, no final do julgamento é com aquele ator Tom Cruise. Muito bom o filme, muito bom, assistam. Porque ali ele diz uma coisa no final muito importante. E no final, o coronel foi preso, claro, porque ele que mandou a ordem, e os 2 soldados que executaram, perderam a farda. Perderam, não poderia ser. E um deles disse para o outro, mas fulano, eu estava cumprindo ordens. Ele disse muito claramente, mas a nossa atividade é proteger a pessoa. Não deveríamos cumprir uma ordem como esta, pagar o preço por isso. E no final Tom Cruise diz a ele, você não precisa de farda para ter dignidade, para ter honra. Não precisa. Muito bom filme. É isso que está no item 2. É eliminar qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão a qualquer ser humano. É nosso dever, não só do psicólogo, de todo mundo que lida com pessoas. Não apoiar qualquer instrumento que provoque, que promova crueldade, opressão, discriminação e tudo mais que envolve isso. Terceiro, olha como é importante a gente ter um código de conduta. Código de conduta. O terceiro item da ética profissional na minha profissão é atuar com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Eu não posso atuar esquecido de que eu estou no contexto.
esquecido que há uma história, esquecido que há uma sociedade, que todo ser humano está sujeito a fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, né? Eu não posso dissociar a pessoa do contexto dela. Código de ética profissional. Como é que eu posso deixar de entender a colonização, deixar de entender as questões que envolvem industrialização, as questões que envolvem a nossa cultura? Uma vez eu atendi uma mulher e eu nunca me esqueci disso, nunca me esqueci. A primeira sessão, isso tem talvez uns 30 anos, ou um pouquinho menos. Ela chegou para mim e disse: não, eu lhe procurei, você me foi recomendado pela minha tia, ela é sua vizinha, e ela me recomendou, porque gosta muito de você, e eu soube que você é psicólogo. Por isso que eu vim a você, foi uma recomendação de minha tia, ela gosta muito de você. Mas eu tenho uma pergunta a fazer. Eu não sou baiana, eu não sou brasileira, eu venho do Oriente Médio, minha família veio de lá, eu tenho muitos parentes lá, vivo aqui, vivo no Brasil e vivo lá. E eu queria saber se você entende as minhas raízes. Entende as minhas raízes. Olha a preocupação dela. Se eu iria analisá-la de acordo com a cultura ocidental. E eu disse a ela: fulana, eu não entendo, mas vou estudar. E ela fez terapia comigo por um tempo. Eu fui estudar a cultura dela. Também um outro indivíduo que eu atendi. Esta mulher, ela era judia. Um outro indivíduo, olha que paradoxo, do Irã, interessante. Eles não se conheciam em época diferente, ele era iraniano. Ele me fez a mesma pergunta, se eu entenderia a cultura dele. Ele até falava o português com muita dificuldade. Ele viveu aqui um tempo, aqui em Salvador, depois ele voltou para São Paulo. E eu fui estudar a cultura persa, para entender um pouco da história dele. É esse item 3. A gente não pode retirar o indivíduo do seu meio, das suas raízes históricas, né? Quarto, atuar com responsabilidade, aprimorando-se, né? Porque contribuindo para o desenvolvimento da sua área de formação, estudando os avanços científicos na sua área de formação, conhecimento prático e teórico. Veja, se você exerce uma atividade, se atualize nela, se apoie em bases científicas. Código de ética profissional. Por exemplo, como pode um médico atender uma pessoa e não se atualizar, já que a medicina se modifica muito? Como pode um engenheiro, de qualquer das áreas da engenharia, não se atualizar porque a ciência técnica se moderniza a cada 5 anos, no máximo? Como eu, psicólogo, não devo conhecer técnicas novas, avanços científicos no campo do comportamento humano? Sim, então é nosso dever fazer isso, nos atualizarmos, né? 5, são 7, faltam 3, né? 5, contribuir para promover a universalização, o acesso do seu trabalho às informações, ao conhecimento, digamos assim, dos padrões éticos da profissão. Isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu quero que todo mundo saiba a ética que está embutida no trabalho de um psicólogo. Universalizar o acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica. Eu quero que meus pacientes, as pessoas com quem eu convivo, conheçam a psicologia. Entenda como é que funciona uma psicoterapia, né? Qual é o papel,
universalizar exatamente isso. Sexto, na sua profissão, zele para que você trabalhe com dignidade. Você trabalhe rejeitando qualquer situação de agressão ao ser humano e à sua profissão. A sua profissão. Zele para que a sua profissão seja respeitada, não seja menosprezada. Quando alguém diz assim para mim, Adenauer, terapia é coisa de maluco. Eu digo, não, fulano. Primeiro que essa é uma expressão pejorativa, maluco. Terapia é para todo ser humano. Todo ser humano deveria buscar equilibrar sua mente, sua consciência, lidar com as invasões psíquicas. Terapia é uma coisa importante. Você deveria fazer. Então, não, eu não vou deixar que uma pessoa jogue o meu trabalho, a minha profissão na lama. Não, não é isso. Dessa forma, não. Você pode não gostar, mas você conhece, sabe como é. Então, zele para que as pessoas respeitem, para que sua profissão, no meu caso, a psicologia, não seja aviltada. E por último, sétimo, veja as relações de poder nos contextos em que você atua. Os impactos dessas relações sobre a sua atividade profissional. Posicionando-se de forma crítica, em consonância com os demais princípios. Sabe o que é isso? É você não se submeter ao poder que não seja estabelecido pelo código da sua profissão. Então, se uma pessoa, sabendo que eu sou psicólogo, me peça para atender alguém, para que essa pessoa modifique sua opinião sobre qualquer coisa, eu não vou me prestar isso. Não, ninguém tem poder de dizer como eu devo atuar. Nem governos, nem pessoas, nem dinheiro. Não, eu vou atender o ser humano para que ele, esse ser humano, quem quer que seja, se conheça, se perceba. E não para que mude de opinião. Seja uma opinião política, ideológica, qualquer que seja, sexual. Não. Respeitar o outro na sua dignidade, no seu direito, e não induzir pessoas a que venham aderir a uma religião, venham aderir a uma filosofia de forma alguma. Então, entendendo isso, atue profissionalmente, com ética, né? Com muita ética. Nós que lidamos com pessoas, com seres humanos, qualquer que seja a profissão, nós temos uma responsabilidade muito grande quanto ao que fazemos com o outro, que muitas vezes nos procura dentro de uma vulnerabilidade, né? Dentro de uma vulnerabilidade. Não podemos usar o outro, né? Não podemos abusar do outro, não podemos enganar o outro, não podemos cooptar o outro em benefício pessoal. Se você atende uma pessoa, seja psicólogo ou qualquer outra profissão, estipule um valor da sua sessão, do seu trabalho, e não queira nada mais do que isso. Só para ilustrar, eu tinha um paciente que depois da sessão ele disse que ia me dar um carro. Eu disse, eu não quero. Não quis. Ele queria me dar um carro, ele era dono de uma concessionária. Não quis, o senhor já me pagou. Não quero. Não quero e não quis. Interessante isso, né? Ele tinha tanta gratidão. E eu não fiz absolutamente nada demais. Nada demais. Uma conversa, 2, 3, 4 sessões. Não, foram 3 sessões. Não, você já me pagou, você me paga para isto. Não há por que eu aceitar algo desse tipo ou qualquer outro favor ou solicitar qualquer coisa a um paciente meu, porque eu sei das posses, das condições que a pessoa tem. Isso é ética profissional. Me lembro que uma vez eu atendi um homem que tinha um cargo político. E ele me disse, Adenauer, o que você precisar na minha secretaria, me fale. E havia uma demanda minha, da instituição filantrópica que eu dirijo, à secretaria dele.
Terminou a sessão, ele saiu, eu saí também. Eu tinha outro paciente, mas eu saí. Fulano, podemos conversar? Eu marquei uma reunião com sua secretária e eu queria que você me atendesse, porque da outra vez foi cancelada a reunião. Ele disse, foi você. Foi eu. Mas eu preferi fazer isso fora da sessão. Ok? Próxima semana nós vamos falar sobre o assunto ética pessoal. Até lá.